Gênesis capítulo 15, versículos 7 ao 21, nós não vamos ler, porque eu vou estar acompanhando versículo por versículo. Esse sermão é uma continuidade da minha última pregação, e a gente parou aqui no verso 6, né? E aqui temos um personagem muito respeitado pelos judeus, até pelos árabes, que é Abraão, né? Que é uma referência de fé, referência da vida religiosa dos judeus. Então, para lembrar esse texto que vamos aqui meditar, é preciso que a gente comece a lembrar quem é Abraão, o que Deus quis com Abraão, né? Em Gênesis 12, alguns capítulos antes, Deus chama Abrão, que até então era Abrão, e tira da casa do seu pai. Gênesis, Deus fala isso, que ele estava longe de Jerusalém, mais de 1000 quilômetros de distância, e Deus escolheu Abrão e disse: sai da tua terra, da tua parentela. E quando Deus chama Abrão, ele, dentre outras promessas, duas principais, quero destacar que Deus prometera. Deus disse: olha, tu vai ter uma descendência, e eu vou abençoar essa descendência, a tua descendência vai abençoar todos os povos, e eu vou te dar uma terra. Muito bem. E quando Deus fala de descendência, ele diz que vai ser grande, né? E por isso que a promessa da terra está ligada a essa promessa de filhos, porque se vai ser grande a descendência, então a terra tem que ser grande. Então a promessa da terra está junta com a promessa de ter filhos. Muito bem, depois da promessa do capítulo 12, chegamos aqui no capítulo 15 e encontramos Abrão desanimado, porque até então ele não tinha conseguido ter filho. E a promessa que Deus deu em Gênesis 12, que a descendência seria grande. Para ter descendência, tem que ter filho. E ele tentou com a Sara, até então era Sarai, tentou, e ela não engravidava. E chegamos nesse capítulo 15, Abraão vendo a sua esposa que não dava o filho, e ele também, a idade ia avançando, e aí chegamos nesse capítulo 15, e Deus, no verso 1 do capítulo 15, Deus chega para Abraão e diz: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Então Deus se apresenta a Abraão para reanimá-lo, e diz para ele: não tenha medo, ou seja, o que eu prometi a você, não tenha medo. E fala mais: eu sou o teu escudo, ou seja, eu vou estar caminhando contigo nessa estrada de fé, e eu vou ser teu escudo, eu vou andar com você nesse escudo, e eu serei a sua recompensa. Apesar desse verso 1, dessa apresentação de Deus, que a palavra ele usa: eu sou o Senhor, eu sou El Shaddai, né? Apesar disso, Abraão, Deus chega com a certeza, e Abraão chega com duas dúvidas. Deus diz: eu estou contigo. Ele traz a certeza a Deus, e Abraão traz duas dúvidas. A primeira dúvida, a gente já trabalhou aqui no último sermão, que ele disse: Senhor, como é que eu vou ter um filho? Se aqui em casa eu só tenho meu servo. Aí a gente aqui meditou que Deus disse: não é esse não que vai ser teu filho. Aí ele mandou ele contar as estrelas. Quantas estrelas? Assim será a tua descendência. Diz a Bíblia que Abraão, ele creu. Então Abraão, ele creu. Então Abraão, a primeira dúvida que ele tinha sobre o filho. E hoje vamos meditar na segunda dúvida de Abraão, quando ele iria assumir a terra. Sim, Senhor, tudo bem, eu criei. Eu não estou vendo aqui a promessa dos filhos, mas diz o verso 6, capítulo 15, verso 6, ele creu e Deus imputou como justiça. Mas agora, em relação à terra, porque ele está olhando para a terra, e ele está vendo que há povos morando nessa terra. Ele olha para, sim, tu vai me dar essa terra. Tu falasse, quando eu cheguei lá de dos Caldeus, tu falou que será minha, mas está cheio de gente em cima dela. Então, quando é que vai ser esse dia? Então, Deus agora no verso 7, ele vai confirmar a sua promessa, e ele se apresenta no verso 7, e agora vamos acompanhar aqui no telão, para quem quer. Então, diz assim: disse ainda, eu sou o Senhor. Veja que vai para a segunda promessa, e Deus novamente se apresenta e dá seu credencial.
eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe essa terra com herança. Observe, meus irmãos, que Deus se apresenta como eu sou, como diz lá, eu sou o Senhor. Aqui temos a palavra Jeová ou Jeová, que significa autoexistente ou eterno. Então, quando Deus se apresenta a Abraão para animá-lo da promessa, Deus se apresenta da seguinte forma: quem está aqui conversando contigo é alguém que é autoexistente, é alguém que é eterno, é alguém que não precisa de nada para existir. Quem está aqui é alguém que não precisa do tempo para planejar, porque já planejou. Então, quando Deus mostra a Abraão quem está com ele, essa é a minha credencial. Eu não dependo da sua fé para cumprir a minha promessa. Eu não dependo de anos para eu construir a minha resposta. Eu sou Jeová, eu sou autoexistente, eu sou eterno. Essa era a mensagem que Deus já se apresenta. Apesar que dessa apresentação, para os irmãos terem uma ideia, que, em outras palavras, o Senhor estava dizendo que para cumprir as suas promessas, Ele não depende de coisas e de nada. Apesar que Ele não precisa de tempo, Ele vai mostrar a Abraão o tempo. Veja, quem precisa do tempo é a gente. Ele não precisa do tempo. Então, Deus vai mostrar para Abraão que está no tempo dele, está amarrado no tempo dele, como nós também estamos amarrados no nosso tempo. A gente não sabe o que vai acontecer segunda-feira, a gente não sabe o que vai acontecer setembro, a gente nem sabe se vai ter cantata de Natal aqui, né? Então, estamos presos ao tempo. Então, por estar preso ao tempo, Deus vai, vou te mostrar uma coisa no teu tempo, Abraão. E aí, veja, que ele diz, olha, eu tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Ele volta ao tempo, olha para o teu passado, Abraão. Para os irmãos terem uma ideia, olha aqui para o mapa, irmãos. Você está vendo aquela linha vermelha, e não está aqui o controle, para eu mostrar melhor, mas veja lá, não está aqui. Naquele lado esquerdo, você está vendo o início da linha vermelha, então ali é Ur dos caldeus, que hoje é o Iraque, né, a Babilônia ali. Então ele percorre toda essa linha vermelha para chegar ali no meio, perto daquele mar ali, que Jerusalém está ali. Foi mais de 1000 quilômetros que ele andou, foi quando Deus falou, sai da tua terra. E quando Abraão sai da terra, ele somente ouviu a voz. Ele não era rico, ele não tinha riqueza. Então, quando Deus chega aqui e Abraão precisa ser animado, Deus manda ele olhar para o passado. Jeová aponta para o passado e deseja que Abraão veja quem ele era no início da chamada e como ele estava agora. Abraão estava rico, cheio de gado, cheio de ovelha, e Deus fala, olha para o teu passado, vê quem tu és. Vocês percebem, irmãos, que Deus sempre usa essa metodologia de olhar para o passado? Sempre ele usa essa metodologia. Veja, a Páscoa é olhar para o passado. Ceia é olhar para o passado. Há um texto que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então Deus sempre diz, olha para o teu passado. A grande questão é que nós não gostamos de olhar para o passado e ver o que Deus já fez com a gente. A gente olha para o futuro. A gente fica ansioso por causa do futuro. A gente quer que Deus, a gente não se conforma pelo que tem. A gente não vê grandes coisas já foi feito pelo Senhor no passado, mas eu quero mais. Então, se não vier o suficiente, ainda não está legal. Então, sim, você trouxe? Então, a grande questão é esse, só para exemplificar aqui os irmãos, aqui, ó, começou aqui Abraão, ele andou isso aqui tudinho, tal, ainda foi no Egito, que está por aqui o Egito, aqui, ó, e aí voltou para cá, essa caminhada, e ele nesse capítulo 15, ele está aqui olhando para essa terra, que aqui está a terra, né, ele está olhando essa terra e está cheio de gente aqui. Como é que Deus vai me dar uma terra dessa, está cheio de gente aí em cima? Então, quando Deus mostra para ele o passado, Abraão, como foi que tu saiu dos caldeus? Saiu só com minha voz, tu não planejou nada, foi só a minha voz, que você pegou sua família e veio. Está faltando alguma coisa, Abraão, para você? Alguma coisa falhou?
Tem alguma coisa falhando nessa história? Tem não, né, Abraão? Porque eu sou o Deus do tempo. Eu já fiz todas as coisas. A minha promessa não vai falhar por causa do tempo. Amém, meus irmãos? Aqui Jeová está dizendo para Abraão: olhe de onde eu te tirei. Isso já é suficiente para você crer. Eu não preciso fazer espetáculo para mostrar que a tua vida está ao meu comando. Não preciso fazer espetáculo. Olhe de onde você veio. Veja que a graça da sua alma, veja como a sua alma está restaurada. Veja que a sua alma tem vida com abundância. Por que você está atrás de bênção? Se a bênção da vida eterna está na sua alma, olhe para o passado. Veja quem você era. Efésios capítulo 2, o texto que a gente leu. Éramos filhos da ira, como também os demais, e agora somos filhos da graça. Olha quem você era. E olha agora o que Deus vai fazer. Apesar dessa apresentação de Jeová, apesar que ele diz: eu sou autossuficiente com esse meu nome, apesar que essa apresentação tão poderosa, aí vem a dúvida no verso 8, pode mostrar o verso 8, perguntou-lhe a Abrão: ó soberano, veja, ele usa a palavra soberano, ou seja, eu entendo que tu és eterno, eu entendo que tu comanda todas as coisas, mas como posso saber que tomarei posse dela? Eu não acredito, irmãos, que Abraão esteja duvidando aqui em questão, porque no verso 6 ele crê. Eu creio aqui, e aí eu anotei aqui o comentarista Champlin, ele diz nessa questão, e eu concordo com ele diz que Abraão, agora ele pedia alguma forma de indicação concreta, capaz de dar-lhe repouso ao coração. Aqui é como se Abraão crê, mesmo que ele crendo, o coração dele não para de perguntar: cadê a promessa? Isso combina muito com o salmista quando diz: por que perturbas, ó minha alma? Espera em Deus. Apesar que eu sou crente, apesar que você sabe o Deus que você serve, isso não evita que seu coração pergunte: cadê? Abraão aqui estava querendo um sinal de Deus, para que o seu coração, assim imaginamos, para que seu coração se aquete. Porque isso aqui a gente pode cantar que Deus faz maravilhas, mas o coração, essa carnalidade fala: até quando? Quando é que vai chegar a minha vitória ou a minha provisão? E ele pede um sinal. É igual a Gideão, quando Deus chamou Gideão: Gideão, vamos vencer os midianitas. Tá bom, eu vou, mas eu quero um sinal. Então essa é a alma que é inquieta, que pede. Eu sempre digo isso, irmãos, a gente não pode excluir a nossa humanidade, a nossa responsabilidade diante de Deus. Isso aqui é humano, eu vou errar, eu errei e eu vou errar. Pode ter certeza que eu vou errar, porque aqui não é um anjo aqui perfeito, não, aqui é um homem falho, que às vezes ou muitas vezes vai fraquejar, porque o meu coração é pecador. Mas Deus estava no comando dessa história. Deus vai responder, irmãos, para Abraão. Deus não vai fazer assim: tu está duvidando? O que é isso aí, rapaz? Eu me apresentei como autossuficiente, como todo-poderoso, e você ainda quer um sinal? Não, Deus vai responder. E para que você entenda a resposta de Deus, que Deus vai mostrar para Abraão, eu quero mostrar primeiro o significado do ritual que vai acontecer agora, para Deus estabelecer o sinal. Veja, dos versículos 9 ao versículo 17, vai mostrar o que acontecia na época, que era chamado de aliança de corte. Esse ritual solene incluía a morte de animais e o compromisso das pessoas com promessas. Veja, nesse mundo aqui de Abraão, hoje nós temos um cartório, né, para confirmar uma negociação, um testamento, tem cartório. Naquela época, e uma época que era muito levada à espiritualidade, se colocava animais mortos, dividia esses animais mortos numa estradinha, e as duas pessoas que estavam entrando em compromisso, esses dois, declarava para o outro: eu prometo que esse dinheiro que você está me emprestando, eu vou pagar. E os dois entravam por esse caminho que estavam os animais mortos, e se um dos deles não cumprisse a promessa, seria a sentença de morte, igual como os animais estavam mortos.
Então aqueles animais mortos eram um símbolo que se alguém quebrasse o pacto, era digno de morte. Quem aceitasse, você aceita, aceita. Então vamos prometer, vamos passar pelo meio dos dos animais. Se você descumprir, como os animais estão mortos, você também vai morrer, eu posso tirar a sua vida. Esse era o compromisso que eles tinham naquela época, né, da parte da promessa. Dito isso, vocês entenderam isso? Então, dito isso, então Deus vai usar esse acordo, dessa cultura, para mostrar a sua aliança para Abrão. Veja, verso 9, e aí Deus começa a preparar a aliança, o compromisso que ele vai fazer. Diga, veja, respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão pegou os animais, conforme o ritual, e aí ele vem, pega os animais, verso 10, e Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, e colocou cada metade frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Veja que tudo estava pronto para o compromisso. Abraão preparou o ambiente e na mente de Abraão disse, pronto, haverá uma aliança aqui e eu vou me conformar com essa aliança. Esse é o sinal que Deus está me trazendo para prometer que Ele vai me dar uma terra. Então tudo estava preparado, os animais estavam cortados ao meio, cada um na metade olhando para o outro. As aves aqui, foi proibido cortar, está em conformidade com a lei de Moisés também, que vem depois, que não se podia cortar as aves. Então veja, enquanto Abrão esperava o compromisso de Deus, e aí, veja, ele é molestado por aves de rapina. Veja, o verso 11 diz, nisso, os animais estavam mortos ali no chão, né? Esperando aí Deus fazer o compromisso. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres daqueles animais, mas Abrão as enxortava. Ave de rapina, urubu, falcão, gavião, abutre, né? Abutre. Claro que aqui tem um lado natural, porque ele sente isso, né? Até hoje você vê isso. Algum corpo estiver estendido lá, seja de bicho, de gente, aí vem o urubu, tal, é chamado os animais que limpam, né? Dá uma geral na terra. Então, claro que Abraão matou aqueles animais. Outro ponto interessante, Deus não respondeu na hora, porque se esses animais vieram, então houve uma demora. É incrível esse negócio, essa humanidade da gente, né? Deus até quando? Eu estou aqui e diz a Bíblia que Abraão estava lutando com as aves vinham, e ele lutava, enxortava, para atrapalhar o compromisso. Se for olhar para o outro ponto, a gente pode ver algo simbólico, apesar que eu acredito mais na naturalidade do texto, que é por causa dos animais mortos que aquelas aves desciam. Mas se for olhar para um ponto de vista, um símbolo, é como Abraão estivesse ali lutando pelo compromisso com Deus, pela luta que ia passar. Então a gente podia conjecturar essa ideia, mas o texto só fala que os animais estavam querendo pegar aquele momento de compromisso. Veja, depois de lutar contra as aves de rapina, Deus leva Abraão a um pesado sono. Veja, verso 12. Ao pôr do sol, Abrão foi o quê? Tomado de sono, o quê? Profundo, e eis que vieram sobre ele trevas tensas e apavorantes. Observe que Deus o toma para mostrar a sua aliança. Então Abraão passou ali quase até o finalzinho da tarde, lutando com as aves, aí Deus leva ele para um sono pesado, e parece essas tensas trevas apavorantes. Talvez o Abraão estava vendo o sofrimento que o seu povo iria sofrer, talvez. Agora observe, assim como era costume quando duas pessoas faziam aliança, e eles proferiam a promessa, ou seja, declarar o acordo. Veja, observe coisa interessante. Quando duas pessoas naquela época iam passar pelo meio, antes de passar pelo meio dos animais mortos, eles prometiam o que ia fazer. E é justamente isso que Deus vai fazer. Abraão, vou fazer um compromisso contigo, mas antes eu vou declarar o que eu vou fazer. Então ele vai começar a falar para Abraão o que ele vai fazer. Verso 13, ele diz, então o Senhor lhe diz, saiba que os seus descendentes
serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus agora está mostrando a Abraão, a promessa dele, está agora especificando a história da família dele. Olha, Abraão, os teus descendentes, eles vão para uma terra estranha, aqui está falando do Egito, não é? Que eles foram levados para o Egito, pela história de José, né? E eles vão ser o quê? Escravizados e oprimidos. E aí está falando que realmente Israel passou esse tempo como escravo lá no Egito. Verso 14: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Lembra das 10 pragas? Quem já ouviu a história das 10 pragas? Deus está revelando: olha, eu vou castigar essa nação que vai escravizar o teu povo, mas vocês vão sair o quê? Com muitos bens. Mas como assim? Lembra que Moisés pede para sair com o seu povo e Faraó, não deixo. Aí Deus manda a primeira praga. O Faraó fica duro, não deixo. Daqui a pouco o povo egípcio começa a torcer para que Israel vá embora, porque não aguentava mais de praga. De tal forma que eles começaram a dar dinheiro para o povo: vá-se embora, pelo amor de Deus, eu não quero mais vocês, nós não queremos vocês mais. Aí começaram a dar dinheiro àqueles escravos, e os escravos saíram ricos, conforme o que foi dito para Abraão: vão sair com muitos bens. Se Deus tivesse tirado Israel antes das pragas, você acha que os escravos iam sair ricos? Às vezes a gente reclama: Deus, por quê, né? Por que essa tribulação? Por quê? Deus trouxe uma tribulação para o Egito, mas tinha propósito lá: vocês vão sair ricos, com esse dinheiro vocês vão construir o tabernáculo, e aí por diante está na soberania de Deus. E aí no verso 15, Deus disse: você, porém, com Abraão, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Então os ossos de Abraão, eles são levados com respeito para a terra prometida, como Deus assim falara. Verso 16: na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, para a terra onde ele estava, e porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Observe, meus irmãos, que Deus diz: olha, quando chegar na 4ª geração, que o meu povo, a tua família estiver no Egito, eu vou trazer eles para cá, onde você está, Abraão, aqui na terra prometida. E vou fazer isso. Veja que isso aconteceu, né? Deus trouxe a família de Abraão e até hoje está lá em Israel. Mas o que é interessante é que ele diz: olha, quando os amorreus que estavam na terra atingiram um nível de maldade, e aí vocês vão vir para ocupar a terra. Então muita gente, até pessoas fora da igreja, falam assim: por Deus tão cruel, Deus mandou matar as pessoas que estavam ali. Vejam o porquê: porque eles vão atingir a uma medida completa de maldade. Veja, a terra pertence a ninguém, irmãos, pertence ao Senhor. A terra pertence a Ele, a terra é dele, é para ser glorificado o nome dele. Então, assim como Sodoma, Gomorra, não glorificavam Deus, chegou ao ponto máximo, Deus destruiu, porque é dele. Então, quando Israel usou a cultura da época, a cultura da época era de guerra, e Deus também trouxe juízo para aquele povo, e por isso o possuir a terra. Então Deus disse: olha, vocês vão chegar para cá, como aconteceu. Irmão, isso aqui é extraordinário para mim. Deus apresenta de forma detalhada a sua promessa. Observem, por favor, a tranquilidade da soberania de Deus. Tudo está no controle. Vejam, eu queria meditar com os irmãos aqui. Quando Deus está dizendo que a descendência de Abraão ia ser escrava, ia passar por opressão, isso representa, sabe o que, irmão? Sofrimento. Sim ou não? Escravidão, opressão. Mas perceba que Deus não perdeu o controle da história. Ele disse que depois que castigar o Egito, a descendência de Abraão sairia rica. Observe, meus irmãos, que a gente está bitolado. Não sei se usa essa palavra aqui, bitolado, né? Bitolado
Essa coisa de eu tenho que ser vitorioso, eu não posso sofrer. Deus está dizendo para Abraão, os teus familiares vão sofrer. Mas eu estou na história, eu estou controlando a história. Eu vou abalar o Egito e trazer vocês para cá. Veja que Deus não tira da sua agenda o sofrimento. Deus não tira da sua agenda, porque ele não pode ser tocado, não pode ter um calo no pé, vai doer. Não, a vida é feita de sofrimento, irmãos. Cada um de nós temos nossa história, cada um de nós tem o nosso sofrimento, mas Deus não perdeu o controle da minha história. Qualquer caminho que eu esteja, seja nos montes, seja nos vales, Deus é soberano, Deus da providência, um Deus que escreve, que não precisa das ações dos homens para agir, ele já está agindo. Então quando ele fala para Abraão, a tua família vai sofrer, a tua família vai ser oprimida, mas a história está aqui, eu estou tranquilo, porque eu sou Jeová, autoexistente, eu sou soberano. Então, meus irmãos, essa pregação que vem nesse tom de invencível, os cristãos da América do Sul, os latinos, né? Tem essa concepção que eu vou chegar ao meu ápice, vai chegar o dia da minha vitória. Sua vitória é Deus, sua vitória está no Senhor. O sofrimento ele vai dar graça para a gente suportar. Diz Salmo 23, Ele me conduz para pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Apesar que ele está na história, apesar que ele está na estrada do sofrimento, ele dá refrigério para que eu aguente esse caminhar. Apesar que Deus mostrou o sofrimento, Deus está dizendo para Abraão, mas eu vou cumprir a minha promessa, mas não tiro da minha agenda o sofrimento, eu não tiro, porque sou eu que sustento vocês. Amém, meus irmãos? Então veja, o grande problema, aí Deus quando lembra da história e mostra a história para Abraão, né? O grande problema é que deixamos de orar para que o Senhor nos dê a sua graça para suportar. Pastor, minha vida está de sofrimento. Você não é a primeira e nem o primeiro. Vida pastoral não é só de pregação, né? É de ouvir sofrimento também. Eu ouvi alegria também, mas é mais sofrimento do que alegria. Porque é normal. A vida é feita de sofrimento. Só que a gente tem essa compreensão de deixamos de orar. Senhor, me dá graça para suportar. Me dê graça. Porque é promessa, né? Ele vai refrigerar a minha alma, é promessa. Senhor, eu só te peço que o Senhor me dê graça. Às vezes você nem percebe, você está suportando, sabe por quê? Porque Deus Jeová está na estrada, lhe dando graça para suportar. Então, veja que Israel sofreu, mas Deus estava lá, comandando, dando alegria para o povo. Um tal de Moisés, que fugiu do Egito e foi para o deserto. Até parece que essa história está solta. Se Deus dependesse de Moisés para cumprir a sua promessa, se dependesse de Moisés, estava perdido Deus. Moisés, vem cá, tu vai. Mas eu não sei falar. Vá, meu filho, vá. Sou eu que estou escrevendo a história. Sou eu que estou no controle. Amém, meus irmãos? Então, depois que Deus revela os planos a Abraão, essa é o detalhe da minha promessa, Abraão. Agora chegou a hora de firmar a sua aliança. Verso 17 diz, depois que o sol se pôs, ou seja, escuridão, veio a escuridão. Lembre-se que Abraão está sonhando, e lembre-se que os animais estão todos lá preparados para firmar uma aliança. Até então não houve nada ainda. Então o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, com a tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Olha que coisa maravilhosa. No verso 18 diz, naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dê esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, 19 ao 21, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadomoneus,
dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus e tomizeus. Verso 20. E a terra dos queneus, dos quenezeus. Aqui eu já falei, né? Foi tanto eus aqui. Veja, quando Deus fala, pode voltar um pouquinho o verso lá, voltar. Você vai ver, pode voltar. Mais um pouquinho. Aí, ó. Veja, que quando, de repente, naquele sonho, naqueles animais que esperavam os dois passarem por ali, e no final ali do sonho de Abraão, veio um fogareiro esmafaçante, com a tocha acesa. Esses dois elementos, que aqui está falando, fogareiro, né? E a tocha acesa, significa a terrível presença de Deus, lembrando a nuvem de fogo que guiava Israel no deserto. Então, Deus estava, em outras palavras, Deus estava passando no meio daquele compromisso entre os animais. Ele passa pela tocha de fogo, pelo fogareiro, ele passa pelo meio. Em outras palavras, veja, Deus estava... observe, vocês lembram que eu disse no juramento antigo que são duas pessoas que passam? Lembra que eu falei? Mas quem é que está passando no meio entre os animais? Somente um que está passando. Abraão não está passando, o que está passando é Deus. Aqui temos lições profundas. Deus está impretando uma maldição sobre si mesmo, caso ele não mantenha a sua aliança. Quando Deus passa através do fogo no meio daqueles animais, ele estava dizendo o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra, eu vou morrer igual a esses animais. Mas como eu não morro, eu vou cumprir minha promessa a Abraão. Foi Deus que fez as promessas a Abraão e não foi ao contrário. Deus não fala assim: Abraão, se levanta, Abraão, vem comigo, Abraão. Se você não cumprir, você morre. Então vamos comigo, Abraão. Abraão ficou na dele, porque Abraão não tem condições de afirmar nada com Deus. Foi Deus que fez a aliança. Ou seja, o cumprimento da promessa de Deus não dependia de Abraão, nem da sua descendência, visto que os seus descendentes vão ser rebeldes, mas Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Israel foi rebelde contra Deus, mas Deus não dependia da obediência de Israel para continuar com a sua promessa. Por isso que só foi ele que passou no meio dos animais, dizendo o seguinte: Abraão, você não tem condições de fechar comigo a aliança, mas sou eu que fecho a aliança com você. E quem está fechando aqui é o alto existente, o Jeová. Quem está fechando com você é o Todo-Poderoso, porque se você falhar, eu permaneço fiel. Você pode dizer amém, irmãos? De forma semelhante, e aí eu quero puxar para nós hoje, essa nova aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco, a ceia do Senhor, nessa nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo, não depende das pessoas aceitarem ou não. Nós não temos condição de dizer para Jesus: Jesus, eu te aceito, então, Senhor, eu vou fazer um compromisso contigo. Nós não temos condições, por causa da nossa estrutura pecaminosa. Essa carnalidade aqui faz coisas que a gente não deseja. Foi Jesus que chamou você. Foi Jesus que falou: é minha aliança que eu tenho contigo. Não foi você que me chamou, foi eu que lhe chamei para minha aliança. Você pode dizer amém, irmão? Foi Cristo que fez a aliança. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Jesus entrou nessa fogueira aqui, e ele fez um compromisso com você eterno. Você não faz o caminho para o céu. Quem vai levar você para a eternidade é o Espírito Santo do céu, que está selado na sua alma. Não é a sua religiosidade, porque é falha e talvez seja até hipócrita.
É o poder do evangelho que Paulo diz. Esse poder não pertence a mim. O poder do evangelho pertence a Deus. Assim como Deus fez aliança com Abraão e não Abraão com Deus, Cristo fez uma aliança comigo eterna. E Paulo diz: não há nada que me separe do amor de Cristo. Não há nenhuma criatura, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade. Ele pagou. Ele fez aliança. E nós somos dele para sempre. Isso não evita sofrimento, irmãos. Não evita sofrimento. Você pode amar a Cristo e pode ter certeza, Ele está caminhando com a gente. O Espírito Santo está moldando a gente. Mas sofrimentos virão. Mas uma coisa eu tenho certeza: a mão dele está com a gente. Vai nos levando, vai nos repreendendo, porque é promessa do Espírito Santo Consolador. Ele vai nos levar até o Pai. Você pode ter certeza, irmãos, as nossas falhas, o Espírito Santo vai trabalhando conosco. Abraão recebeu a promessa, não porque ele caminhou, é tanto que no capítulo 16, você vai ver depois que ele vai atender ao chamado de Sarai. Sarai vai dizer assim: ei, tem relação com a minha escrava? Aí vai dar certo a promessa. Capítulo 16, ele vai errar. Apesar que Deus fez uma promessa com ele, no capítulo 15, no 16, o homem Abraão vai fazer algo muito humano. Pensar que Deus não age, pensando que Deus precisa de ajuda. Assim é a gente. Estamos glorificando a Deus nessa noite. Deus é fiel, mas amanhã, segunda-feira, vai vir a diversidade. Talvez sua humanidade não veja Cristo ali, presente na sua vida. Independente que você sinta ou não sinta, Ele está presente, porque é promessa dEle. E é por causa dEle, e por meio dEle, são todas as coisas para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, irmãos, nessa noite. Amém? Eu vou orar, feche seus olhos.